Agradecendo a Jesus, aquele que é a luz do mundo para todos nós, governador espiritual do nosso planeta, que nos informam os Espíritos, nos recebeu a todos aqui nesse educandário, e nós vamos falar bastante sobre isso na noite de hoje. Mas, como nós sempre o fizemos ao longo desses anos, nós sempre iniciamos o nosso estudo nos baseando em alguma passagem contida nos Evangelhos, naturalmente que atendendo um apelo feito pelo Espírito Emmanuel. O Espírito Emmanuel, no livro Roteiro, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, nesse livro ele faz um apelo para nós espíritas. Ele apela, logo na introdução dessa obra, ele apela que nós espíritas não nos distanciemos da mensagem dos Evangelhos, porque isso é uma tendência natural nossa. O volume de novas obras espíritas que vão surgindo é tão grande que, se você for tentar acompanhar tudo que está se produzindo, você acaba se distanciando das bases, acaba se distanciando dos nossos alicerces. É fato. Não estou dizendo que as novas obras que surgem tenham qualidade ruim, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que existe uma tendência natural de nós acabarmos nos distanciando das bases. Quando nós falamos das bases da mensagem espírita, as primeiras obras que nos vêm à cabeça são as obras da codificação, não é isso? Os 5 livros escritos por Kardec, começando pelo Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese, o Céu e o Inferno. Esses 5 livros, somados à revista espírita, seriam então as obras que deram um pontapé inicial para a mensagem espírita, e ao longo do século XX nós temos as chamadas obras subsidiárias, não é isso? Então nós temos isso como as obras que alicerçam a mensagem espírita. Entretanto, Emmanuel vai, na sua narrativa, nos informar que, se Jesus é para nós nosso modelo e guia, se Jesus é para nós governador desse educandário, se Jesus nos recebeu a todos aqui, é natural que no seu registro biográfico nós encontremos aquilo do qual nós necessitamos. Nós temos essa tendência de nos afastarmos dos Evangelhos, mas os Evangelhos, interpretados à luz do Espiritismo, eles também têm ali um roteiro para nós espíritas, também é obra básica, porque Jesus é nosso modelo e guia. Então é natural que o seu registro biográfico ele vai então nos enriquecer daquilo que nós precisamos. Relembrando o apelo dos Espíritos a Allan Kardec, é necessário que, ao lermos os Evangelhos, que nós utilizemos as lentes que a mensagem espírita nos oferece, porque sempre nós encontraremos nas mensagens dos Evangelhos sempre mensagens extremamente profundas. Não existe superficialidade nos ensinamentos de Jesus. Se ao lermos uma passagem, uma parábola, aquilo se apresenta de forma superficial, é porque nós não conseguimos subtrair exatamente os ensinamentos, porque não existe superficialidade nos ensinamentos de Jesus. Não existe superficialidade naquele que é governador espiritual do nosso planeta. É natural que tudo que adviesse dele fosse capaz de tocar nossas almas verdadeiramente. Então existe muita profundidade nos Evangelhos. Ao longo desses anos de mensagem espírita, nós nunca começamos uma exposição sem nos referirmos ao Evangelho. E hoje eu escolhi uma parábola muito curiosa, uma parábola que nós trabalhamos muito pouco nas casas espíritas. Na verdade, essa parábola, ela está dentro de um contexto de parábolas. Existe uma passagem no Evangelho que Jesus cita 3 parábolas juntinhas. E essas 3 parábolas são conhecidas como parábolas do filho pródigo. Ela começa exatamente com a parábola chamada parábola da ovelha perdida. Conta a história de um pastor que, tendo 100 ovelhas, quando uma se perde, ele se afasta das 99 para ir atrás daquela que se perdeu, deixando ali lições impressionantes e a certeza de que ninguém ficará para trás, não é isso? De que ninguém fica desamparado à orfandade, principalmente estando aqui sob a tutela de Jesus. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. Conta a história de uma mulher que, tendo 20 dracmas, perde uma dracma. E ao perder essa dracma, ela acende a candeia, ilumina toda a sua casa, e limpando a sua casa, ela encontra aquela dracma, e ao reencontrá-la, ela reúne as outras mulheres da comunidade para festejar,
dada a alegria de ter encontrado aquela dracma. E a terceira e última parábola dessa sequência é a parábola do filho pródigo, que todos nós conhecemos e recentemente foi nosso objeto de estudo. A parábola do filho pródigo, ela fala aquela narrativa que todos nós conhecemos, quando um jovem perdulário, ele pede ao pai a sua herança antecipada, né? Enfim, ele pede ao seu pai que antecipe a sua herança e ele sai, porque ele queria gozar a vida, não é isso? O filho pródigo, então, representa nós, quando nós nos alimentamos das nossas fantasias e saímos pelo mundo, natural que isso aconteça. E o retorno desse jovem. As três parábolas falam do retorno de alguma coisa, não é isso? Falam da ovelha que retorna, da dracma que reaparece e do filho que retorna. Mas será que nós já paramos para contemplar essas parábolas, dando a elas a atenção que elas merecem? Quando nós pegamos a parábola do meio, a parábola da dracma perdida, a gente consegue compreender o que é essa dracma? Eu fiquei meditando bastante sobre essa parábola. A primeira dúvida que a gente tem que tentar esclarecer é o que é uma dracma, não é isso? Uma dracma era uma moeda grega. Ah, e aqui vai um parênteses. Recentemente a Grécia saiu da zona do euro. Ela abandonou a moeda, o euro, e ela voltou a usar a moeda grega, que se chama dracma. A dracma existe nos dias de hoje, é atualmente a moeda grega, exatamente porque os gregos saíram da zona do euro. Então a dracma é uma moeda, e nós a encontramos nos evangelhos. Nós encontramos nos evangelhos principalmente o denário, que era uma moeda romana, mas nós tínhamos as dracmas. Por exemplo, tem uma passagem em que Jesus e seus discípulos adentram uma cidade, e os cobradores de impostos pegam Pedro e falam assim: seu mestre não paga impostos não? E Pedro então vai até Jesus e fala: mestre, eles estão perguntando se nós não vamos pagar impostos. E Jesus vira para Pedro e fala assim: vamos sim, você vai ao lago e pega o primeiro peixe que você encontrar. Pedro foi ao lago, pescou o peixe, abrindo a boca desse peixe existia lá uma tetracma. Está assim nos evangelhos. Uma tetracma era uma dracma que valia por 4 dracmas. Isso porque ele tinha que pagar 2 impostos, o dele e o do Pedro, e cada imposto era de 2 dracmas. Então ele encontrou ali a moeda necessária para que ele pagasse os impostos. E essa passagem também tem tanta lição legal, né? Porque no momento em que eles precisaram de dinheiro, eles não pediram, trabalharam. Vai, Pedro, vai pescar, você vai encontrar uma moeda. É uma associação, né, associando o trabalho às nossas necessidades. Bom, enfim. Mas voltando então à dracma perdida, conta a história de uma mulher. E aqui tem outra curiosidade. Essa é a única parábola que Jesus usa uma mulher. É a única parábola. Em todas as outras, Jesus usa figuras masculinas, porque a sociedade daquela época exigia isso. A mulher era extremamente coisificada, então era natural que ela, não tendo voz ou participação ativa, que ela ficasse sempre em segundo plano. Mas Jesus utiliza uma mulher. Ele diz que era uma mulher que possuía 20 dracmas. Perdendo uma dracma, ela acende a candeia, ela ilumina e vai procurar, vai limpar a sua casa até encontrar a dracma. E aí encontra. E se regozija de tal forma que ela chama outras mulheres para junto de si, e elas vão comemorar o reencontro com a dracma perdida. Essa parábola é tão profunda, mas tão profunda. A primeira pergunta que eu faço, a segunda pergunta, aliás, a primeira foi da dracma. A segunda pergunta que nós temos que fazer é exatamente essa: por que uma mulher? Por que uma mulher? Sabe por quê? A mulher é o grande e o mais importante portal das reencarnações. E é através das reencarnações que nós nos reencontramos, que nós nos alinhamos, que nós retornamos para o caminho correto. Todos nós nos desviamos em muitos momentos, mas as reencarnações são oportunidades de recomeços e reencontros. E é através da reencarnação que a criatura se apruma, ela retorna, acende a sua luz. A reencarnação é exatamente dentre o maquinário, os mecanismos da divindade, para o aperfeiçoamento do espírito. A reencarnação é, sem sombra de dúvida, na minha modesta opinião, é o mecanismo mais perfeito que eu tenho conhecimento, principalmente à luz da literatura espírita, que nos traz a perfeição desse mecanismo. Então, e por que uma mulher? Como assim, Guilherme? A mulher vai ser o portal das reencarnações?
porque naturalmente não se reencarna sem a participação masculina. Então como é que pode ser a mulher esse portal que você está falando? Ah, gente, não existe nada que substitua o ventre materno. Ninguém inventou algo que consiga substituir um ventre materno. E dentre todas as células utilizadas, até mesmo numa clonagem, quando você vai clonar um animal, você sempre vai ter necessidade de uma célula especial, que só as fêmeas possuem, que são os nossos ovócitos, os nossos óvulos. Ali você tem todo o maquinário bioquímico que dá origem à vida. Mesmo fazendo uma clonagem dentro de um laboratório, você precisa de um óvulo. E depois aquele óvulo, estando ele fertilizado, se transformando num zigoto, num ovo, ele tem que ser implantado num útero materno, não tem nada que substitua ainda. Como é que as mulheres não são o portal da reencarnação? E digo mais, vocês sabiam que existe um fenômeno na natureza em que as fêmeas dão origem a filhos, a descendentes, sem a participação do macho? Ah não, Guilherme, isso aí é abelha. Não, gente, isso já foi observado até em pequenos mamíferos roedores. Fêmeas são capazes de um fenômeno chamado de partenogênese, podem pesquisar. Quem lembra do professor de ciências da escola aí, pode perguntar. Partenogênese é um fenômeno em que as fêmeas, com seu óvulo não fecundado, eles dão origem a novos seres vivos. Eu fazia até uma brincadeira, há uns anos atrás, fiz essa brincadeira, algumas pessoas gostaram muito, dizendo, quem sabe no futuro, daqui a alguns milênios, a humanidade, tendo se transformado moralmente, tendo construído uma sociedade de pessoas boas, pacíficas, generosas, quem sabe até o gênero masculino não tenha mais necessidade de existir entre nós, porque é o gênero da agressividade. Porque são nossos hormônios que estão associados à agressividade. Quem sabe? Sabemos, não importa também. Então, a mulher, as fêmeas são o grande portal das reencarnações. Perder uma dracma e acender uma luz, uma mulher perder uma dracma e acender uma luz até encontrá-la, ele está falando exatamente das reencarnações como esses mecanismos redentores. Acende-se verdadeiramente uma luz de novas oportunidades para cada um de nós. Mas o curioso, quando nós falamos de reencarnação, nós não podemos esquecer disso, é que reencarnação começa com o prefixo re, é de novo, não é isso? Porque aquele indivíduo que vem naquele ventre materno, você está dando origem, aquela mulher está dando origem a um corpo físico novo, mas o espírito é velho. Ele pré-existia antes daquele laço, daquele ligamento. Como diz Jesus, conversando lá com Nicodemos, é necessário nascer da água e do espírito, porque o que nasce da carne é carne, o que é espírito. Então, naturalmente, que o ventre materno dá origem a um corpo, mas não dá origem ao espírito. O espírito pré-existia. Ele pré-existia. E digo mais, como Kardec ensaia a discutir no Livro dos Espíritos, não raro aquele espírito que vem no teu ventre é muito mais velho até do que a própria mãe, espiritualmente falando. Então você não dá origem a um espírito, você dá origem a um corpo físico. Mas o espírito pré-existia e ele vai ao seu encontro de acordo com as suas necessidades. Porque todos os espíritos são enfáticos. Não existe acaso quando nós falamos de reencarnação. Todo mundo está naquela família que deveria estar. Não existe isso de, a cegonha tomou um pelequinho e deu mole ali. Não! Você está onde você deveria estar, porque esses mecanismos são muito perfeitos. Você está ao lado daquelas pessoas. Mas, Guilherme, eu não me identifico com essas pessoas. É por isso que você está lá, seu bobo. Percebemos? Então, a grande oportunidade redentora de recomeços, de reencontros, é o fenômeno da reencarnação. Mas a pergunta que nós estamos nos fazendo nesse momento, tá, e onde é que começou essa história? Qual a origem disso tudo? Nós vamos naturalmente aos capítulos iniciais, 5, 6 e 7 do Livro dos Espíritos. E nós vamos encontrar lá sobre a gênese, a origem do Espírito. Curiosamente, nesse educandário, que nós chamamos de terra, nós chamamos de nosso lar, não é isso? Todos nós estamos matriculados nesse educandário, mas nenhum de nós é daqui. Ah, buguei a cabeça agora, né? Gente, nós não somos daqui. Nós somos seres cósmicos, nós viemos para cá. Num fenômeno em que existe uma migração de espíritos entre os mundos, de acordo com as suas necessidades, nos informa Emmanuel, nós viemos para cá, porque necessitávamos desse mundo. E esse mundo, quando nós chegamos, já existindo naturalmente, nós fomos recebidos por Jesus, o governador espiritual do nosso planeta.
que nos garantiu que aqui nós teríamos tudo aquilo do qual nós necessitamos para o nosso progresso, para o nosso burilamento. Aqui eu vou abrir um parêntese. É muito comum quando a pessoa chega na casa espírita as primeiras vezes, participa dos estudos espíritas, principalmente quando lê Kardec. Kardec escreveu muito sobre isso. As pessoas gostam de fazer perguntas do tipo: e seres extraterrenos? Eu acho engraçado essa dúvida, sabe? Sabe por quê? Somos todos. Quem aqui é da Terra? Somos todos. Somos todos extraterrenos. Estamos todos nós aqui temporariamente. Então é uma pergunta que é bem estranha para nós espíritas queremos dissertar sobre isso. Existem extraterrenos? Claro, olha para mim. Eu vim para cá. Não sei exatamente precisar em que momento eu vim para cá. Acho que já estou aqui há bastante tempo, porque eu sou muito teimoso com algumas coisas. Mas todos nós viemos para cá, nós não somos daqui. Nós progredimos e nos matriculamos nesse educandário. E estamos aqui porque as nossas energias estão de acordo com esse educandário. Também não tem isso de, eu estou aqui por acaso. Não, você está aqui porque é onde existia a possibilidade de te receber. Então nós estamos matriculados nesse educandário, mas nós não somos daqui mais. Também não encerraremos nossos dias aqui. Daqui nós iremos para outros orbes. Em que momento nós iremos? Quando nós conseguirmos expandir nossas asas. Metáfora da gente. Para quando nós conseguirmos expandir nossas asas, nos libertando daquilo que nos mantém presos nesse solo, que é a minha vaidade, que é o meu orgulho. É isso que me mantém preso. Quando eu consigo perceber o valor real daquilo que está à minha volta, eu consigo amar. Quando eu conseguir me desmaterializar no sentido matéria mesmo, no sentido de sublimar os sentimentos mais nobres do meu coração, e as manifestações do meu ego forem reduzidas, eu consigo romper essas algemas, esses grilhões que me mantêm preso a esse solo. E daqui nós então voamos para outros mundos, não é isso? Porque esse fluxo migratório de almas não é uma coisa que aconteceu uma vez só. Emmanuel deixa claro que existe um fluxo migratório de almas chegando à Terra e saindo. Inclusive, gente, na oratória do médium Divaldo Pereira Franco tem uma passagem que eu acho muito curiosa. Ele narra, e já vi ele narrando em mais de uma palestra, já narrou essa história mais de uma vez, e ele fala do desencarne de Bezerra de Menezes. Já ouvimos ele falar sobre isso? Diz o Divaldo que na prática mediúnica dele, ele gostava de entrevistar os espíritos com quem ele se relacionava. E uma das perguntas que ele fazia era o momento do seu desencarne. O que aconteceu? Gente, fala sério, isso deve ser muito legal, né? Então ele teria perguntado para o espírito Bezerra de Menezes, para que o espírito Bezerra de Menezes falasse sobre o momento do seu desenlace. Conhecendo a biografia do Bezerra de Menezes, ele desencarna numa situação muito delicada, no ano de 1900. Ele desencarna depois de ficar alguns dias tetraplégico sobre uma cama, e na sua biografia tem até uma curiosidade. Ele era uma pessoa tão querida, tão amada, e que vibrava tanto amor, que as pessoas, mesmo com ele doente, acreditavam que se ao se aproximar dele, as pessoas ficavam refazidas, como se fosse um passe. Então as pessoas iam visitá-lo exatamente para terem seu refazimento, porque mesmo ele sem conseguir se mexer, atendia aquelas pessoas. Meio louco isso. Então, Divaldo perguntou para Bezerra de Menezes que ele narrasse como é que teria sido o seu desencarne. Então Bezerra de Menezes narra algo que é mais ou menos assim. Vou tentar ser o mais fiel possível à narrativa. Bezerra de Menezes teria sentido um afago no seu rosto. E quando ele abriu os olhos era Celina. Na literatura espírita, Celina seria um espírito vinculado a Maria, seria uma anja vinculada a Maria, anjo mitológico, naturalmente. Ele abre os olhos e ele vê Celina. Imagina, gente, você ser recebido no mundo espiritual por um mensageiro de Maria, imagina. Ele abre os olhos, então, ele reconhece Celina, que ele já havia se relacionado com a sua prática mediúnica. Ela fazendo um afago no rosto dele e dizendo assim: Bezerra, acorda para a vida. Que legal, né? Diz que Bezerra de Menezes então se levanta da cama e ela o conduz até uma sacada. Quando ele chega nessa sacada, existia ali uma infinidade de espíritos aplaudindo ele efusivamente. E ele se constrange, porque os espíritos nobres se constrangem no momento da homenagem. Ele se constrange e diz: mas Celina, não reconheço essas pessoas, quem são? E Celina teria dito para ele que são as pessoas que ele atendeu nas reuniões mediúnicas, em que ele verdadeiramente não conheceu. Ele dialogou, ele deu afeto,
Ele tratou dessas pessoas sem conhecê-las, nas reuniões mediúnicas, no anonimato. E estavam todos ali aguardando ele, aplaudindo efusivamente, até que chegou o momento dele ascender, ele ia se distanciar da terra. Ele havia se notabilizado pela caridade, tanto é que seu apelido era o médico dos pobres. Então, quando ele começa a se afastar da terra, conduzido por Celina para novas moradas, para novos mundos, diz Divaldo Pereira Franco que Bezerra queria olhar para a terra pela última vez para se despedir da terra. Quando Bezerra olha para a terra, olha para trás e vê o globo, ele vê uma estranha luz envolvendo todo o nosso planeta. Narrativa do Divaldo, isso. Ele vê uma estranha luz envolvendo todo o nosso planeta. Então ele pergunta: Celina, que luz é essa? O que Celina teria dito: é Jesus. Percebemos a beleza dessa passagem? É Jesus. Aquela luz não era a luz do Sol, porque o Sol não envolve todo o nosso planeta. A luz não fazendo curva da forma como nós entendemos, que na verdade ela faz curva assim. A luz não fazendo curva, o Sol só consegue iluminar uma face do planeta, outra face é noite. Mas era uma luz que envolvia todo o planeta. Era Jesus. Segundo Divaldo Pereira Franco, Bezerra de Menezes teria querido voltar ao ver Jesus, dizendo: se ele jamais se afastou daqui, eu também não me afastarei. E ele teria retornado à Terra, estando conosco até os dias de hoje. É o que nós espíritas acreditamos, e eu particularmente acredito muito também. Então, observem aí que ele havia conseguido os méritos necessários para que ele pudesse migrar para outros mundos, mundos mais ditosos, que coadunavam com as suas necessidades. Então ele veio para estar conosco. Então nós espíritos, nós não somos daqui nem permaneceremos aqui para sempre. Nós ficamos aqui tempo necessário, exatamente para que a gente possa alçar novos voos, ir para novos rumos, novos caminhos, porque a tarefa é o encontro da nossa perfeição. Segundo os Espíritos disseram a Kardec, está no Livro dos Espíritos, é a única destinação do ser humano, é a perfeição. Em outras palavras, é a felicidade. O único destino que existe para nós é a perfeição, é a felicidade. Estamos aqui com esse objetivo. E a Terra é uma das moradas, das muitas moradas que existem. Nós estamos matriculados nesse educandário, repito, porque nossas energias, aquilo que nós vibramos, ainda condunam com esse mundo. No momento em que nós conseguimos vibrar de forma diferente, vencendo-nos verdadeiramente, a gente se desprende daqui e a gênese do planeta. Nós já sabemos que compreender a gênese do espírito é algo muito complexo, tanto é que os espíritos foram muito resumidos nas páginas iniciais do Livro dos Espíritos. Vão afirmar que os espíritos são um princípio inteligente. Vão nos dizer que Deus, não um Deus antropomórfico, tá? Mas didaticamente nós temos que nos referirmos a ele como uma persona, embora nós saibamos que não o é. Deus então teria construído, ele teria construído dois mundos. Um subordinado às leis do espírito, um mundo espiritual, e o outro, um mundo físico, subordinado às leis físicas. Esses dois mundos coexistem. Os seres espirituais, eles necessitam transitar pelo mundo físico, através dos fenômenos das reencarnações. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Vamos ver quem é que está estudando o Livro dos Espíritos. Eu sei que o pessoal lá de Japeri está, porque nós falamos disso essa semana. Por que nós temos necessidade de reencarnar? A gente não poderia progredir só lá em cima? Ué, lá em cima não tem trabalho? Por que eu venho para a Terra? Ah, peguei, tá vendo? Por que eu tenho necessidade da reencarnação? Será que tudo que eu aprendo reencarnado eu não podia aprender lá, sem me dar esse trabalho todo? Porque quando nós reencarnamos, nós somos expostos a uma série de necessidades físicas. Nós aqui nós estamos subordinados a hormônios. Nós aqui sentimos fome. Nós temos a nossa vaidade nos faz querer ter coisas, possuir pessoas, ímpeto, impulso sexual. Tudo isso nós só temos quando nós temos um corpo físico, onde nós estamos verdadeiramente subordinados à fome, às necessidades físicas, onde nós temos a obrigação de nos confrontarmos conosco mesmos. Em que momento você teria essa oportunidade no mundo espiritual? Se não existe fome verdadeira no mundo espiritual? Ah não, Guilherme, eu li no nosso lá que no mundo espiritual tem alimento sim. Sim, para os espíritos mais, como eu, atrasados, que a gente chega lá no mundo espiritual com essas necessidades ainda, mas é físico isso. Até porque
Não existe carboidrato, lipídio, proteína que alimente um espírito, pelo amor de Deus. Mas nós, com eu, um espírito muito atrasado, ao desencarnar, eu continuo com essas necessidades. Mas, quando nós reencarnamos, nós estamos subordinados a todas as necessidades físicas, com a tarefa de adquirirmos equilíbrio, controle sobre isso, principalmente as do coração, os vícios do coração, que estão diretamente relacionados ao nosso ego. Nós nos achamos tão legais, muito mais legais do que nós verdadeiramente somos. É a nossa vaidade, a necessidade que nós temos de ter para nós em detrimento dos outros. Tudo isso nós só experimentamos através desse mecanismo perfeito da reencarnação, que é o que alavanca o progresso do espírito. Todos nós estamos aqui porque tivemos necessidade. Quando nós pegamos o livro dos Espíritos, nós vamos observar que o livre-arbítrio é sempre respeitado. O espírito não tem seu livre-arbítrio desrespeitado. Nós optamos pela reencarnação, e é legal falar isso, porque é muito comum às vezes as pessoas, crianças, falarem: eu não pedi para nascer. Pediu sim. Não só pediu, como às vezes implorou. Crianças pedem para nascer, porque a reencarnação não é uma obrigação. Nenhum espírito é compelido a reencarnar. Os espíritos sentem essa necessidade, pedem a reencarnação. Tem exceção nessa história que eu estou contando. Existem espíritos que estão numa situação em que eles são incapazes de fazer escolhas por eles mesmos. Então seus guias o conduzem à reencarnação. Mas isso é uma exceção a essa regra. Nós estamos aqui porque sentimos necessidade. Reencarnamos por necessidade. O nosso espírito é compelido a não permanecer estacionado, não permanecer na erraticidade. Então nós reencarnamos voluntariamente, na maioria das vezes, na maioria dos casos. Nós pedimos essa reencarnação. E quando nós viemos reencarnar, oriundos de determinadas colônias espirituais, existe todo um mecanismo, todo um preparo. Existem ministérios para tratar da nossa reencarnação, para que você esteja exatamente onde você tem necessidade de estar. Espíritos superiores que conseguem enxergar aquilo que nós não conseguimos. Outra pergunta do livro dos Espíritos, quem lembra? Se espíritos são capazes de antever o futuro. Quem já leu essa passagem no livro dos Espíritos? Quem lembra a resposta que os espíritos deram? Eles deram como resposta um exemplo. Quando você está caminhando por uma estrada, a nossa visão é limitada, não é isso? Nós conseguimos enxergar essa estrada até determinado ponto. Agora, quando nós imaginamos alguém no alto de uma montanha, ela consegue enxergar além do que nós enxergamos. Espíritos superiores são capazes verdadeiramente de antever, de enxergar aquilo que nós não enxergamos. Isso seria algo semelhante a prever o futuro. Então, um planejamento reencarnatório é feito por esse nível de espíritos, que conseguem entender, conseguem compreender, conseguem calcular os momentos em que determinadas situações serão confrontadas conosco, de acordo com as nossas necessidades. Porque nós experienciamos, nós experimentamos aquilo que nós necessitamos. E aqui eu sempre falo sobre isso. Nós espíritas, a gente costuma repetir umas coisas sem parar para pensar. Muito comum nós fazermos isso. E as pessoas, durante muito tempo, ficaram repetindo: a gente só passa por aquilo que a gente merece, a gente só passa por aquilo que a gente merece. Gente, alguém me diz em que livro espírita está escrito isso? Não está escrito em nenhum livro. A gente não passa por aquilo que a gente merece, não. A gente passa por aquilo que a gente necessita. Porque se fosse para acontecer comigo o que eu mereço, minha vida era para estar muito pior. Ninguém pensa assim, né? Misericórdia, gente, a lei é de amor. Nós passamos por aquilo que nós temos capacidade de passar e nós temos necessidade. Não acontece comigo aquilo que eu mereço, não. Porque se fosse para acontecer comigo aquilo que eu mereço de fato, numa matemática exata, misericórdia. Misericórdia. Não era para eu estar em pé aqui falando, pelo amor de Deus, não. Enfim. Então, as reencarnações são esse grande momento de nós nos confrontarmos conosco. Porque lá você é... Sabe quando é que você sabe que uma pessoa é pacífica? Uma pessoa é evoluída? Quando ela é confrontada. E nós temos a oportunidade desses confrontos. Quando nós nos confrontamos com outras pessoas, estamos confrontando de fato conosco, com o nosso ego, que quer dar a última palavra, que quer sempre ter razão, que não pede desculpas, que não reconhece seus erros. Estamos, na verdade, confrontando conosco. E esse confronto é muito difícil.
Para falar a verdade, se nós só tivéssemos que nos confrontar com outras pessoas, seria relativamente fácil. Mas o nosso confronto é contra o nosso ego, as nossas más inclinações, os nossos vícios, a nossa saúde moral que é debilitada. Nós estamos aqui para confrontarmos-nos e vencendo-nos, a gente vencendo é o nosso objetivo. Eu costumo brincar, falo isso com frequência, nos nossos estudos nós brincamos muito sobre isso. Quando o indivíduo vai reencarnar, a gente se enche de esperança. Eu vou vencer, eu vou consertar, eu vou vencer essas minhas dificuldades, eu vou reconciliar com as pessoas com quem eu magoei no passado. Então vem cheio de esperança. E todos nós, segundo Kardec, temos uma família espiritual, uma família em maior número do que a nossa família carnal, porque ela é uma coletânea de afeições que nós fizemos ao longo das nossas reencarnações. Parentes que desencarnam compõem ou não essa família espiritual, amigos que nós fazemos. E olha que lirismo que Kardec coloca quando ele escreve sobre isso. Eles se entristecem quando nós erramos e se regozijam quando nós acertamos. Eu espero que minha família espiritual tenha estado mais alegre do que triste, eu não tenho certeza. Mas eles vibram, torcem por nós e sempre que podem estão conosco. Está no Livro dos Espíritos, gente. Então, quando eu ia reencarnar, eu fui cheio de esperança. Meus amigos espirituais até cantaram uma musiquinha para mim. Quem lembra da musiquinha que eles cantavam? Eles ficaram assim para mim: Guilherme, tananã, Guilherme. E eu vim cheio de vontade. Eu falei: caramba, agora eu venço. Agora eu vou chegar na Terra e vou vencer meu ciúme, meu egoísmo, minha ganância, minha intolerância. Eu vou vencer isso tudo. Acontece que quando nós reencarnamos, existe um mecanismo perfeito e muito importante, chamado esquecimento do passado. Muito importante. Porque não existiria recomeço, de fato, se nós lembrássemos do passado. Não seria recomeçar, seria continuar. Quando nós falamos para entender o esquecimento do passado, a pergunta é muito simples. Quem é que daria emprego para alguém que você sabe que foi presidiário, que cometeu crimes no passado? Aquela pessoa, ela para sempre carregará esse estigma, porque nós somos assim, extremamente cruéis com o erro dos outros. Extremamente, muito indulgentes com os nossos erros, mas quando é o outro que erra, já era. O esquecimento do passado une as criaturas, a reencarnação une as criaturas, graças ao esquecimento do passado. Se não houvesse o esquecer, nós teríamos dificuldade de amar até um filho às vezes. Olha que mecanismo importante. Então, quando nós mergulhamos no túnel da reencarnação, a gente se esquece desses compromissos. Até somos lembrados pelos nossos guias que nos inspiram. Somos lembrados dos compromissos que nós assumimos. Mas aqui, na Terra, as coisas do mundo são muito cativantes. É como a semente que germina no meio dos espinheiros. As coisas do mundo a sufocam. E aqui então a gente começa a alimentar ideias do tipo: centro espírita para quê se os meus amigos vão estar reunidos para ver o jogo do Flamengo? Vou estar com aquele meu parente que necessita de uma atenção, por quê? Se eu exatamente nesse momento eu posso estar no cinema? A gente faz escolhas, porque o nosso livre-arbítrio é sempre respeitado. A gente faz escolhas. Quando eu vim para cá, eu trouxe um único compromisso. Qual que é? O de me vencer. Mas quando eu vim para cá, eu mudei. Eu achei que eu vim para vencer os outros. Eu vim para cá com o compromisso de me mudar. Chegando aqui, eu começo a acreditar que eu vim para mudar os outros. Gente, deixa de ser chato, você não vai mudar ninguém, não. O seu compromisso é em se modificar. Em vez de ficar reparando no cisco nos olhos dos teus irmãos, lembra da trave que você tem enfiada no teu. Mas a gente esquece. A gente acha que veio para mudar os outros. Gente, a gente até colabora com a mudança dos outros, com os nossos exemplos. Porque como diz Emmanuel, parafraseando um filósofo, as palavras até convencem, não convencem, Vilma? Mas são os exemplos que arrastam. Nós temos compromisso de mudar os outros sim, quando são nossos tutelados, filhos, sobrinhos, netos, é compromisso nosso, não à toa estamos reencarnados ali, mas é com os nossos exemplos, gente. Não adianta nada você falar para um filho: se distancie das drogas, quando você, a pretexto de relaxamento, você se embriaga nos finais de semana. Recentemente, numa conversa com pais de alunos, porque ele estava fazendo uso inadequado dos celulares no ambiente escolar, é proibido por lei, tá, gente? Mas meu filho não consegue dormir cedo. Mas como assim?
Uma criança não dorme cedo. Ah não, porque ele fica no celular. Ué, tira. Não, mas ele usa assim mesmo, eu não consigo ter controle. Muito simples, desliga o Wi-Fi da casa. Ele não vai ter internet. Ele não pode desligar porque ele também está no celular. Percebemos o que é os nossos exemplos? Se a gente quer pedir alguma coisa para os nossos filhos, a gente tem que fazer primeiro, pelo amor de Deus. Temos que ser exemplo. Eu não posso pedir para o meu filho reconsiderar se eu não reconsidero. Eu não posso pedir para o meu filho ter determinadas posturas que eu não tenho. Porque quando se trata de educação, não existe isso de faço o que eu digo, mas não faço o que faço. Porque invariavelmente, nossos filhos nos terão como espelho, como modelos. E é assim que se educa, porque educar dá trabalho. Quando eu vejo, porque eu sou professor, já deu para perceber, né? Quando eu vejo pessoas que são pais e mães dizendo que educar meu filho é muito fácil, ele fica quietinho lá na dele. Gente, tem uma coisa errada, porque educar não é fácil, não é para ser fácil. Se está fácil é porque está errado. Você está errando em alguma coisa. Porque não é para ser fácil, é para dar trabalho, e dá mesmo. A maior parte das pessoas que estão aqui sabem quanto isso dá trabalho. Então educar dá trabalho, é necessário renúncia da nossa parte. Mas é necessário também nós entendermos que nós não estamos aqui a passeio, e o conhecimento espírita nos faculta isso. Aprendermos a atribuir valores àquilo que verdadeiramente tem valor. Então, não existe perder tempo educando meu filho. Existe ganhar muito tempo educando meu filho. É verdadeiramente um ganho. Mas é difícil para as pessoas que não têm os princípios, o conhecimento que a gente tem entenderem isso. As pessoas sempre falam, não, eu estou aqui para gozar a vida. Não posso perder a minha juventude, imagina. O quanto nós somos breves aqui, pelo amor de Deus. Tem uma frase do Espírito Joana de Ângeles que eu gosto muito, está inclusive na filmografia do Divaldo, em que Joana de Ângeles volta-se para o médium e diz assim, ao final disso tudo, quando tu olhares para trás, verá que isso tudo foi um instante. E é verdade, a nossa estada na Terra é um instante, em termos espirituais é um instante, é um segundo. O que é a dor e o sofrimento, então, se é um instante, necessário naturalmente? Então todos nós somos convocados a renovarmos-nos, através do fenômeno da reencarnação, que é o grande mecanismo. Aquela mulher havia perdido uma única dracma, tendo ela 20 dracmas. Ela perde uma única dracma. Ela acende a candeia. Olha que metáfora linda. Ela acende a candeia e vai procurar, vai limpar a casa até encontrar aquela dracma que não poderia ficar perdida. E reencontrando aquela dracma, ela reúne-se com outras mulheres para que eles possam então comemorar o reencontro da dracma perdida. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós.